para evitar isso, que agora se instaura um procedimento cuidadoso com o pinçamento de vários processos representativos que são pinçados pelos próprios proponentes da instauração desse procedimento. A turma pode propor, um integrante da SDI, eu já estou me adiantando aqui na nossa normatização, não vai dar tempo de detalhar. E aí, instaurado o procedimento, o relator oficia aos presidentes das outras turmas para que outros casos iguais sejam selecionados, casos bons, em que haja uma discussão ampla, profunda, séria da matéria. Oficia-se aos presidentes dos tribunais regionais, eles selecionam outros casos, e aí o relator do incidente faz um exame cuidadoso desses precedentes e os escolhe, desses processos afetados, como se diz, e escolhe os bons, os realmente bons, que sejam admissíveis. Eu tenho que falar assim, porque não dá para ler a norma inteira. Eles têm que ser admissíveis, porque se não der conhecimento, morreu, né? Não tem sentido. Então, tem que olhar se são admissíveis e se eles estão examinando com a devida profundidade e amplitude as questões de fato e de direito relevantes para a boa decisão da causa. Vejam que é um procedimento muito mais cuidadoso. E, depois disso tudo, o relator profere uma decisão de afetação, né, ministro Cláudio Brandão? Que saiu na frente com o brilhantismo e a efetividade que lhes são peculiares, e define bem a questão. Eu estou me referindo ao seu edital da audiência pública e à decisão de afetação anterior. Define bem qual é a questão controvertida, a respeito da qual as partes vão debater em contraditório amplo, todos os interessados, designa a audiência pública e vai preparar talvez uma planilha com todas as questões de fato e de direito para que o órgão competente para examinar o incidente, para julgar o incidente, possa bem decidir a matéria, gerando o precedente vinculante que vai definir essa questão de direito. Então, definidos esses objetivos comuns, vamos passar rapidamente ao exame, vai ter que ser rápido, dos vários institutos, só naquilo que é essencial. O primeiro deles sai um pouco desse modelo geral que eu descrevi. O incidente de assunção de competência. Por que ele sai? Porque ele não pressupõe a multiplicação de processos iguais. Ele tem que ser visto com cuidado. Esse instituto é o incidente de assunção de competência, artigo 947. A leitura é importante. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social. E vejam a parte final, sem repetição em múltiplos processos. É um instituto diferente dos outros. Ele causa uma certa preocupação. Ele lembra, de certa forma, uma avocatória do período anterior à Constituição de 88. Né? É perigoso, porque pode ser mal utilizado. Pode ser que um tribunal superior, em tese, estou falando absolutamente em tese, avoque a matéria antes que haja uma maturação da discussão. É o perigo da má utilização desse instituto. Vamos falar logo. Né, que o Tribunal Superior, ou o STF, avoque, não acho que isso vai acontecer, mas é um perigo. Agora, por outro lado, ele tem um efeito preventivo. A boa intenção desse instituto, falei dos perigos, agora vamos falar da boa intenção dele. É prevenir antes que remediar. Quando surge uma matéria muito controvertida, que evidentemente vai gerar milhares de processos iguais, ainda vai gerar, e começa a surgir divergências entre as turmas do órgão daquele tribunal, porque isso pode ser suscitado em qualquer tribunal, em qualquer tipo de processo, vejam, recurso, remessa necessária ou processo de competência originária. Antes era mais limitado. O CPC anterior já tratava do assunto, já previa isso, já previa esse instituto.
mas de uma maneira mais limitada, só para agravos e para apelações. E nunca foi muito adotado. Era possível. Mas agora, para qualquer recurso, e vejam, é preciso prevenir ou compor a divergência entre as turmas. Nem precisa ter a divergência efetiva, basta prevenir. E a matéria tem que ser relevante, matéria que abranja relevante questão de direito, vejam, não é fato, é questão de direito, mas com grande repercussão social. Esse é um belo exemplo de conceito jurídico indeterminado, né? Vale muita coisa aí dentro, cabe muita coisa aí dentro. Mas, agora, nós tratamos da matéria, já temos uma norma do próprio tribunal, é bom lembrar isso, no artigo 20 da Instrução Normativa 38, se for possível passar para ela, é complicado, vou pular de norma, né? Artigo 20 da Instrução Normativa número 38, de 10 de novembro de 2015. É o artigo 20, por favor. Está meio pequena a letra também, eu vou lendo. Quando o julgamento dos embargos à SDI 1 envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, mas a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre as turmas ou os demais órgãos fracionários do TST, poderá a SDI 1, por iniciativa de um de seus membros e após a aprovação da maioria de seus integrantes, afetar o seu julgamento ao Tribunal Pleno. Desde novembro de 2015, esta é a situação, com todas as vênias dos respeitáveis entendimentos em contrários, esta é a situação dos 3 casos de amanhã. Foram afetados ao Pleno, pela sua relevância. Alguns entendem que não, eu sei, que era uma situação residual, que veio do passado, mas não vejo como não enquadrar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a decisão que for produzida, isso tem um efeito prático importante. A decisão que for produzida no julgamento desses 3 casos, num sentido ou no outro, vai ser vinculante. Aplica-se o regime do novo CPC. Vejam a importância do que eu estou dizendo aqui e da importância do julgamento de amanhã. Mas nem vou levantar isso amanhã, só se for necessário, né? Mas se for... Não, estou dizendo, se alguém colocar e eu tiver que deliberar a respeito, é isso que eu não pretendo tomar iniciativa, não. Mas me parece muito importante, eu não vejo como não inserir essa situação aqui. Bom, mas qual que é a finalidade desse instrumento? Racionalizar a prestação jurisdicional e também uniformizar, vai gerar também precedentes. Trata-se de técnica de afetação, deslocamento da competência. Pega-se o processo no órgão originário, fracionário ou até no 1º grau e desloca a competência. Desloca-se a competência. É um incidente, portanto, não é uma nova relação jurídica processual. É dentro da mesma relação jurídica processual originária. Por isso é que não gera custas nem honorários advocatícios. O artigo correspondente trata do assunto. Voltando aqui, por favor, ao artigo 947 do novo CPC. Essas idas e vindas são complicadas. Deixando claro que o nosso artigo 3º, 25 da Instrução Normativa 39, a nossa Instrução Normativa de aplicação do novo CPC, diz expressamente que esse dispositivo é inteiramente aplicável ao processo do trabalho, com o qual eu concordo. A iniciativa desse incidente pode ser de ofício, o próprio julgador, ou pode ser a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública, mas não por eventuais interessados. O julgamento do incidente será pelo órgão colegiado que o regimento do tribunal respectivo indicar. Me parece que aqui no regimento nosso ainda precisa ser atualizado, sem dúvida, mas aqui o artigo 20 que eu acabei de mencionar indica qual será o órgão competente. É preciso haver primeiro uma decisão de admissibilidade. Nós fazemos isso na SDI com relação aos outros incidentes. É preciso reconhecer interesse público no julgamento desse incidente. Se não, não. Né? Se não houver, não abrimos o incidente. Não se abre o incidente. E é preciso reconhecer a existência de relevante questão de direito, a respeito da qual seja conveniente prevenir ou compor divergência já existente entre os órgãos fracionários do tribunal. Bem, o efeito vinculante da decisão proferida nesse incidente
é indiscutível. O artigo 947, parágrafo 3º, por favor, diz: o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão, claro. Com a revisão muda. O artigo 332.3 do CPC também prevê a possibilidade, acho que aqui vamos só fazer a remissão. O 332.3, ele trata da improcedência liminar do pedido. Então, é possível um autor entrar com um pedido inicial que já tenha sido considerado improcedente na decisão que gerou o precedente num incidente de assunção de competência. O juiz mata o processo imediatamente, sem ouvir a parte contrária. Ele aplica o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Acabou o processo, com decisão liminar de improcedência, mérito. Não é só extinção sem julgamento do mérito, não. Vejam a força da decisão proferida nesse incidente, sem repetição de processos. Esse é o perigo. Portanto, a discussão pode não ter sido ampla o bastante. Esse é o grande perigo desse instituto, diferente dos outros. Os outros têm aquela ampliação dos limites da causa, dos limites objetivos da causa, que farão coisa julgada ou não, etc. Artigo 9273, que é a regra geral de vinculação, fala expressamente nesses incidentes, não vou repetir, e por aí vai. Remessa necessária. O fato é que é um instrumento poderoso à disposição dos tribunais em geral do Brasil, que puxam a discussão da causa para prevenir a multiplicação de demandas. É um instrumento, então, basicamente preventivo. O recurso contra a decisão do incidente. A decisão do relator que dá início ao incidente é mero encaminhamento da sua proposta ao órgão regimentalmente competente para abrir o incidente, não pode ser objeto de recurso. Não tem interesse recursal. Agora, também a possibilidade de participação de amicus curiae nesse incidente não é prevista. A doutrina acha que, por analogia, seria possível, e seria até recomendável, na medida em que não há multiplicação dos processos. Agora, isso não resolve também o problema da acumulação de pedidos que nós temos tanto no processo de trabalho. Vamos imaginar um caso, uma reclamação trabalhista que tenha um pedido entre 10, que foi objeto da abertura do incidente das demandas repetitivas. O que fazer com os outros 9 pedidos, né? Todos nós, diariamente, nos deparamos com isso. No cível, parece que esses institutos todos foram concebidos para o cível, em que eles imagina-se que a maioria dos processos verse só sobre uma ou duas questões interligadas. Então, os institutos funcionam bem para esses processos. Para nós, causam perplexidades sérias, que não resolvemos bem ainda. A questão da suspensão de todo o processo, ou de parte do processo, né? É uma questão delicadíssima. Vamos falar do incidente de demandas repetitivas em seguida, eu vou ter que acelerar mais, mas em que isso vai ser examinado melhor. Vamos passar para o segundo instituto, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, artigos 976 a 987 do CPC, do novo CPC. E, vejam, primeiro, é aplicável esse incidente ao processo do trabalho. A nossa Instrução Normativa 39, ela entendeu que esse incidente é aplicável em termos, é o artigo 8º da nossa Instrução Normativa. Em termos, porque é preciso fazer uma adaptação. Nosso artigo 8º fez uma adaptação interessante. Eu acabei de tocar no assunto da acumulação de pedidos, e nós inovamos, nós aqui inovamos bastante. Ao contrário do que fizemos no incidente de julgamento dos recursos especiais repetitivos, em que, em princípio, a nossa normatização do tema, que não está na 39, na Instrução Normativa 39, eu estou falando do incidente de julgamento de recursos de revista e embargos repetitivos. Nós temos uma Instrução Normativa anterior, a 38, de novembro de 2015, que é toda sobre esse incidente. E é por isso que na 39 não se fala praticamente nada a respeito.
Além do fato de que esse incidente de julgamento de recursos de revista repetitivos, ele está na CLT, o artigo 896C. Então, não seria pertinente cogitar, em princípio, de dizer a respeito da aplicação supletiva ou subsidiária do novo CPC, até porque o artigo 896B, B de bola, já fala isso na CLT, nós já previmos, nós mandamos aplicar nessa lei, vocês sabem que essa lei foi nascida na semana do TST de 2011, mandada para o Congresso, houve muitas modificações. Mas o artigo 896B já fala que aplicam-se a esse incidente de julgamento de recursos de revista repetitivos as normas do Código de Processo Civil. É verdade que ali se faça emissão expressa ao CPC de 73. Mas isso também é solucionado pelo próprio CPC, quando, num dos seus últimos artigos, que eu até anotei, e agora não vou lembrar, mas é o 1040 e poucos, ele é expresso em dizer que, onde está lido, qualquer outra lei especial que dissesse CPC de 73, leia-se o novo CPC. Então, não tem dúvida, né? Vou achar aqui ainda. Mas, de qualquer maneira, 1049, obrigado, ministro Hugo. 1049, inciso 3, 2 ou 3, fala? Não? Bom, mas de qualquer maneira está lá no final. Isso é... Não, já achei. 1045, obrigado. 1045, parágrafo 4º. 1046, perdão. Ele diz o seguinte: ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5869, de 11 de janeiro de 73, o CPC anterior. Parágrafo 4º. As remissões a disposições do CPC revogado, existentes em outras leis, exemplo, artigo 896B da CLT, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. Então, não tem a menor dúvida. Se alguém quiser, né, usar a invocação, é o 1046, parágrafo 4º. Bom, de qualquer maneira, vamos enfrentar essa questão que é crucial. O tempo já está acabando, mas é crucial. O que acontece com os processos que contam com pedidos múltiplos, pedidos iniciais múltiplos? E só um deles versa sobre esses incidentes todos. O incidente de demandas repetitivas ou o incidente de julgamento dos recursos de revista e de embargos repetitivos. Já vamos falar do processo do trabalho desde logo, para ganhar tempo. No regime da instrução 38, da instrução normativa 38, no regime dos recursos de revista e dos embargos repetitivos, a solução que se formou consensualmente à época foi no sentido de suspender os processos por inteiro. Com problemas sérios, mas com vantagens também importantes. Eu vou falar das vantagens pela utilização da regra oposta, pela alternativa. O defeito é óbvio, é que 9 pedidos diferentes vão ficar esperando a solução de um único pedido, por mais importante que seja, poderá ser mais importante ou menos importante, poderá ser um divisor aplicável para o cálculo dos reflexos das horas extras dos bancários, falo claramente do incidente cujo relator é o ministro Cláudio Brandão, poderá ser honorários advocatícios, que é parcela acessória à condenação, né, em casos em que não haja assistência sindical. Eu fui brindado com a relatoria desse incidente, foi distribuído a mim esse caso, está recentemente, o incidente de julgamento de recursos de revista e embargos repetitivos sobre essa matéria. Bom, então o que eu quero dizer é que nem sempre é razoável suspender, tanto que o nosso regime de incidente de julgamento faculta ao relator do incidente suspender ou não. O ministro Cláudio suspendeu, eu ainda estou pensando a respeito da questão dos honorários, ainda não estou no início. Pode suspender ou não. No cível, no processo comum, tem que suspender. O CPC, pela leitura literal, tem que suspender e pronto. E azar dos outros pedidos. No incidente de demandas repetitivas, eu já vou direto a ele, quando a gente lê o artigo 8º da Instrução Normativa 38, perdão, vamos ter que trocar de fonte aí, de norma, nós adotamos na nossa comissão, e isso foi aprovado pelo Pleno, um caminho oposto.
Vejam a importância da opção normativa que fizemos. Por isso é que foi aplicável em termos, fundamentalmente por isso. Aplicam-se ao processo de trabalho as normas dos artigos 976 a 986. Na verdade, é 987, houve um pequeno erro material, mas tudo bem. Que regem o incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo 1º. Isso é que é importante. Admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na região. Vejam, na região, porque o incidente de demandas é no regional, tá? É no regional. No tocante ao tema objeto do IRDR, sem prejuízo da instrução integral das causas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos, igualmente deduzidos em tais processos, inclusive, se for o caso, do julgamento antecipado parcial do mérito. Então, a solução que se deu a esses casos, eu talvez devesse ter explicado o óbvio: esse incidente, repito, é instaurado no regional, não é no Tribunal Superior, é lá, é na região. É exatamente por isso que a solução que se preconizou aqui é diferente. É porque nós preferimos deixar que se esgotasse a instância ordinária no exame dos demais pedidos, que não parasse, que houvesse a instrução plena a respeito das controvérsias referentes aos outros pedidos e o julgamento desses eventuais pedidos distintos e cumulativos. Mas há um perigo, há uma partição no processo. O processo vira 2. E num processo eletrônico, sem instrumento. Como é que faz? O regional decide as outras matérias todas, as 9 outras matérias. Não precisa esperar a solução da matéria 1, que é a das demandas. Cabe revista imediata? De imediato? Isso foi discutido na comissão. Entendeu-se que sim, cabe revista de imediato, mas aí eles ficam parados na admissibilidade, esperando o outro tema ser decidido. Complicado, né? É um recurso, o recurso, depois de interposto e examinado, suspende-se. Porque, se não suspender, o recurso de revista dos 9 outros temas vai subir. E vai ficar faltando o tema do incidente. Para um segundo recurso de revista, da parte eventualmente sucumbente, na decisão do incidente, que vai chegar aqui e vai ser distribuído para o mesmo relator. E se demorar demais? E como é que fica? E o processo fica parado aqui na secretaria, esperando chegar o outro processo, o outro recurso? Para juntar e a turma decidir por inteiro? É complicado. Eu estou colocando o problema, viu? Não estou... Teria soluções, teria sugestões, mas eu só estou colocando a dificuldade. Mas, antes disso, isso aí eu não resisti a esse comentário, mas eu queria primeiro falar das características peculiares e próprias desse incidente. Desse incidente de demandas repetitivas, para dizer o seguinte: a cognição e o julgamento tem a ver com a acumulação de pedidos. A cognição e o julgamento da causa é fracionado. Por quê? Porque o órgão competente para seu julgamento, ele puxa só essa parte da discussão. Tanto que a nossa instrução normativa, como eu acabei de dizer, permite a continuação normal do processo em relação aos outros pedidos iniciais. Né? Só puxa essa parte. É um negócio complicado. Isso no cível não é assim. Suspende por inteiro. Vejam a dificuldade de suspender em parte. Por isso é que naquele outro incidente nós preferimos optar pelo que entendemos ser um mal menor. Suspender por inteiro. E julgar rápido. Tem um prazo de 1 ano, etc., para não paralisar demais. Porque senão a confusão que isso vai dar vai ser enorme. Vejam que esse instituto de demandas repetitivas, para nós não parece tão importante, porque vai ser julgado lá no regional, mas ele talvez seja o mais importante dos institutos, porque ele vai enfrentar, nas instâncias ordinárias, esses processos repetitivos que versam sobre direitos individuais homogêneos.
e ele vai editar um precedente regional, que vai estancar a discussão nas regiões. Claro que dessa decisão cabe recurso de revista, mas nós vamos julgar um recurso de revista, e não aqueles milhares. Não é? Essa é a lógica do sistema. É claro que as demandas, esse incidente também terá que ter uma ampla discussão, uma fundamentação específica, qualificada, vai ter amicus curiae, vai ter audiência pública, e vai permitir ao Tribunal Superior do Trabalho, então, o exame da matéria por inteiro, e não naquele famoso precedente inicial que depois gerou jurisprudência aqui, não o precedente, mas jurisprudência, aquela repetição de decisões num determinado sentido, sem qualidade. Não é culpa nossa, é porque a discussão não veio bem instruída. O processo não veio bem instruído, mas gera jurisprudência, essa é a distinção. Não gera precedente, mas gera jurisprudência. E acaba gerando OJ ou súmula pelo sistema tradicional, porque é número. É necessário o número de decisões num determinado sentido. Essa é a diferença entre jurisprudência predominante e precedente. O precedente é qualificado pela discussão ampla, pela ratio decidente. E, num sentido ou no outro, a questão é bem decidida. Sabe-se qual é a questão realmente enfrentada. Problema importante que eu preciso mencionar. Vejam que o incidente de demandas repetitivas, ele é regional. Isso cria um paradoxo num país que aplica a legislação federal, e na esfera trabalhista é isso que acontece. Então, vai ser gerado um precedente regional a respeito daquela controvérsia de direito, aquela questão de direito, claro que com base naqueles mesmos fatos, é a discussão entre questão de fato e questão de direito. Mas isso pode gerar dificuldades para empresas, para reclamados de caráter nacional. Vamos falar do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, etc. União Federal, etc. E por aí vai. União não, mas os entes da administração pública indireta, seletistas, né? Todos eles. E surge uma discussão regional, um incidente é instaurado numa determinada região.